Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Aqui é um espaço para discutir o esporte, em especial o futebol, mas a partir de uma visão de esquerda, enfrentando esse ultraconservadorismo, esse autoritarismo que continua aí fomentando e controlando as agendas, as pautas, as políticas, as não políticas da área esportiva. Aqui não, burguesão! Nesse podcast tem resistência. Chegamos à reta final do ano, estamos pertinho do Natal, apesar de que está mais parecendo Páscoa, né? Chocolate para tudo quanto é lado, para tudo quanto é bolso, para tudo quanto é conta. Mas é isso, como diria aquela música, eu não me engano. Olha, é um programa especial hoje, então eu já vou movimentar a mesa do Ala Esquerda. Eu sou Alexandre Arraes e já mando um canhotaço para Juiz de Fora, para Mônica Cury. E aí, Mônica, tudo bem? Fala, Alexandre, tudo jóia? Começou bem o programa hoje, hein? Empolgado, animado, aqui não burguesão, aqui esse programa é de esquerda e não tem chocolate da Copenhague. O Thiago tá sumido de novo, não vou passar para ele, vou passar para o Ebert, porque o Thiago parece que acharam o Queiroz, o Thiago tá nesse esquema aí, cara. Tô achando que o Thiago tá nesses esquemas aí de chocolate. Vai, Ebert. Fala, galera da mesa, olá aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes. Queria de antemão pedir desculpas aí pela minha voz um pouco debilitado. O trabalhador brasileiro, além de tudo, ainda tem azar, né? Eu adoeci logo assim que eu entrei de férias. Passei o ano todo trabalhando bem e agora que eu tô de férias adoeci. Mas é isso, deixa eu dar o serviço logo, antes da gente entrar no tema, pra gente não esquecer. Nosso Twitter, @alaesquerda7, nosso Instagram, @ala_esquerda7. Lá, a partir desse clima, né, de fim de ano, tiver com aquela conversa chata com o seu tio chato, vai lá, escuta um programa antigo, vem lá desde o começo, eu particularmente vou tocar no nosso primeiro programa aqui hoje, e é isso, enfim, façam vocês a própria retrospectiva do Ala Esquerda, beleza? Vai lá, Alexandre, apresenta o tema aí de hoje. Então, pois é, nossa ideia nesse final de ano é recuperar algumas coisas importantes do esporte durante 2019, o que chamou a atenção da gente. Pode ser bom, pode ser ruim. Infelizmente, 2019 foi um ano muito ruim de uma forma geral, então a tendência é a gente ter muitas questões complicadas para colocar, né? Não é exatamente uma retrospectiva do que a gente já conversou, porque a gente pode colocar aqui também algumas questões que ainda não deu tempo de discutir, mas que a gente vai estar discutindo durante o ano de 2020, mas a ideia é que cada um de nós levantar algumas questões, alguns temas realmente, alguns destaques de 2019 no campo esportivo. Não é isso, galera? Quer começar, Mônica? Posso começar, Alexandre. Posso começar porque eu me lembro de vários debates bacanas que a gente conseguiu fazer aqui esse ano no Ala Esquerda. Acho que o Ala Esquerda é um programa necessário para o mundo do esporte e para o mundo político também, para esse debate. Esse debate que a gente tem trazido aqui são super importantes. Acho que foi muito legal a gente ter começado a falar de pessoas transexuais no esporte. É um debate que nem nós mesmos encontramos informações o bastante para jogar aqui para a galera. Então acho que a gente tem que, em 2020, já é uma demanda para 2020, falar mais sobre isso, procurar pessoas para falarem sobre isso também. Acho que foi legal a gente falar de homofobia aqui. Essa semana a gente teve um caso complicado fora do esporte, que a delegada colocou como homofobia, acabou se descobrindo que não é. Então, assim, aquela senhora, aquela sujeita, Carol Heller, usando desse tema, um tema importantíssimo, um tema que precisa ser debatido e combatido, inclusive nos esportes, como a gente bem frisou aqui em 2019, falamos disso muito aqui, e ela usou desse tema, não posso deixar de citar aqui, usou desse tema para se fazer de vítima, para tentar sair por cima de uma situação aí que ela mesma causou. Falamos de mulheres no esporte, então eu tenho obrigação de citar isso aqui, foi um programa muito legal que a gente fez. A gente teve convidados bacanas também para falar tanto de mulheres no esporte quanto de homofobia. E acho que a gente começou o ano bem aqui no Ala Esquerda, porque a gente trouxe o tema da base do Cruzeiro aí, porque eu acho que o Ebert vai falar disso, que ele deu uma deixa aí na apresentação dele, vou deixar ele falar, que o Cruzeiro começou o ano com esse caso horrível ali na base de corrupção e terminou sendo rebaixado
no time profissional ali para a Série B. Não é nenhuma que se faz, é que se paga, não, sabe? Porque se fosse isso, teria muita gente aí tendo que pagar muita coisa. Mas é meio que isso. O Cruzeiro começou o ano mal, com esse caso horrível, e acabou colhendo um pouco disso, assim. E a gente não pode deixar de citar também o caso do Flamengo, o problema que aconteceu no Ninho. A gente precisa denunciar isso, porque as bases, pelo Brasil afora, se não tinha o Flamengo, acontece isso. Se imagina em times pequenos aí pelo Brasil afora, esse país gigante. Então, dá um carinho também para essa galera da base, olhar isso. É uma coisa, um debate que a gente tem que fazer aqui no Ala Esquerda sempre. E é isso, assim, eu elenquei mais ou menos esses temas, mas a gente falou de muita coisa importante aqui. Acho que ano que vem a gente já tem umas pautas meio prontas. Acho que vai ser ainda melhor. Verdade, Mônica. Não sei se o Herbert vai querer começar falando sobre esse caso do Cruzeiro, tem tanta coisa para comentar, né? Eu vou levantar o meu primeiro tema, que a gente debateu, evidentemente, durante o ano, mas que são questões que a gente tem que lembrar o tempo todo. Provavelmente vai ser uma discussão por 2020, porque é algo que está para além do esporte, está na vida social do Brasil em 2019, mas nos estádios apareceu de uma forma impressionante, que é a intolerância, né? Quer dizer, a gente pode dizer que 2019 foi marcado por uma ampliação da intolerância dentro dos estádios. O que a gente viu de casos que vão desde violências dentro da própria torcida contra seus torcedores, né? Como no caso do jogo entre Botafogo e Flamengo, que um dos torcedores que havia saído num determinado momento voltou e aí foi acusado de ser torcedor do Flamengo e violentamente agredido dentro da torcida. Quer dizer, queriam pegar os documentos do cara, obrigar o cara a mostrar o celular para ver se era torcedor ou se não era. A mesma coisa aconteceu no jogo Palmeiras e Flamengo, lá na Arena do Palmeiras. Quer dizer, duas pessoas, inclusive um ex-jogador que tem um programa social no interior de São Paulo, só porque não estava com uma roupa verde ou não estava com o uniforme do Palmeiras, foi também violentamente agredido, foi obrigado a sair. O cara não pôde nem ficar lá assistindo o jogo sob esses argumentos de que não é torcedor, é infiltrado. E aí você vendo o vídeo, você observa a pessoa, pega o celular dele, vê quais são as fotos dele. Gente, isso aí é um ambiente de um fascismo, é uma coisa inacreditável. Os estádios de futebol, em parte, vão se tornando cada vez mais isso. Quer dizer, as pessoas levam... Quer dizer, isso já está acontecendo no dia a dia, na sociedade de uma forma geral. É o cara com a suástica num bar em Minas Gerais, é o outro agora que apareceu também com uma suástica, acho que no Paraná, dentro de um shopping. Mas as pessoas perdendo a noção, é um grupo de integralistas, que são os nazifascistas brasileiros da década de 30, querendo voltar e fazendo uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, no fim de semana, e nada é coibido, a polícia acha que não tem que fazer nada, um argumento de insegurança jurídica. Insegurança jurídica do quê? Os caras estão violentando diariamente a Constituição brasileira, enfim, toda a documentação internacional que se refere às convenções de direitos humanos, e as pessoas acham que não tem que fazer nada. E aí o futebol, que sempre foi um espaço de muita tolerância para isso tudo, em que a gente cansou de ver manifestações altamente intolerantes e violentas dentro dos estádios, agora isso está o tempo todo aparecendo, né? Quer dizer, aparece na repressão por parte da polícia e dos grupos de segurança, e ainda acontece, às vezes, ao contrário, como aconteceu naquele jogo da torcida do Atlético Mineiro, em que foram torcedores, naquele caso, com acusações racistas, né, aos seguranças. Quer dizer, e aí é o tempo todo isso, começou a se tornar cotidiano. Então, os estádios de futebol, esse ambiente de total intolerância, e, além disso, quase uma certa institucionalização nas arenas da censura. Você não pode entrar com a camisa antifascista, não pode entrar com uma faixa, não pode fazer nada, porque é o tempo todo coibido. Mas é coibido nessa direção. Se aparece o cara lá com a camisa 17, ninguém faz nada, acha todo mundo normal e natural. Agora, se entra o cara com a camisa antifascista, se aparece uma faixa antifascista, não. Manifestação política, isso é problemático. Problemático para quem? Então, quer dizer, é um negócio muito sério. Eu acho que em 2019 a sociedade brasileira andou para trás, aceitando cada vez mais e quase naturalizando em alguns aspectos esse ambiente de intolerância, e os estádios de futebol foram
um dos locais privilegiados para esse tipo de coisa acontecer. Isso porque eu não estou nem falando em casos mais específicos de racismo que teve contra o Johnny Gonzalez, jogador do Fluminense, no jogo contra o Grêmio. Olha os times lá do Sul e a realidade do Rio Grande do Sul, né? Acho que o Gustavo Bochecha do Botafogo também, o Alex Santana, no jogo contra o Juventude da Copa do Brasil também. Então, vários casos, né? Não é à toa, o Grêmio com seu técnico bolsonarista, como é que isso acaba tendo repercussão e aceitação por parte de algumas torcidas. Acho que é uma coisa muito séria. A gente tem que fazer algo muito imediato para impedir que essa coisa se amplie em 2020 e acho que fica, na minha opinião, um alerta muito grande para como é que vai acontecer esse tipo de controle nos estádios de futebol no ano de 2020. Esse é um dos destaques que eu chamaria atenção aí nessa retrospectiva que a gente está fazendo. Bom, deixa eu só dar algumas informações aqui que eu acho importante, galera, sobre o que vocês falaram, porque eu, nesse grupo aqui, eu sou meio que o Zé Planilha, né? Então, a gente recebeu a Melina Reis e a Mariana Vantini no programa que a gente falou sobre mulheres no esporte, que foi o programa número 16. Foram convidados que enriqueceram muito o nosso debate. No nosso programa 18, a Mônica disse, foi o programa que a gente falou sobre pessoas trans no esporte, foi um dos programas mais legais que a gente fez, pelo menos eu que mais gostei de fazer. Um dos programas também mais interessantes que a gente fez, galera, que a gente recebeu o professor João Carlos da Cunha Moura. Foi o nosso programa número 7, em que a gente falou sobre o estudo dele sobre homofobia no estádio de futebol no Maranhão. A gente não chegou a fazer um específico sobre isso, mas logo após a gente fazer esse programa, a gente teve o primeiro caso no futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro, de um jogo interrompido por cantos homofóbicos, que foi no jogo Vasco e São Paulo, em São Januário, em que depois que teve essa criminalização por parte do STF e o STJD abarcou, né, colocou isso em pauta e a CBF criou um decreto quanto a isso, então foi um momento muito marcante. A gente com certeza vai fazer um programa sobre isso no futuro também, mas eu quero, dado aqui o momento Zé Planilha, de dar o nome às pessoas e aos programas, quero falar aqui sobre 2 programas que pra mim foram muito importantes, assim. O primeiro deles é, na verdade, 2 programas em um, né? A gente tem que falar, pra mim, um momento ápice, um momento auge do ano, foi o desempenho histórico das delegações olímpica e paralímpicas do Peru, em Lima. É claro que o nível do Pan-Americano, do Parapan é outro. A gente sabe que o Brasil tem tradições nos jogos, a gente sabe que o nível não é igual, mas a gente tem que elogiar. É claro que também é difícil elogiar atletas, porque eles vivem num meio muito conservador, um meio que muita gente vira bolsominion nesse meio, né? Um meio muito moralista, mas nesse caso não tem como. Eu acho que, ainda mais no ano que a gente perdeu o Ministério dos Esportes, tivemos mudanças significativas no Bolsa Atleta, e esse assédio vergonhoso e cada vez maior das forças militares aos atletas brasileiros. Essa farsa de militarizar todo mundo, isso não engana mais ninguém, né? Assim como o Alexandre bem disse no começo, essa coisa de comprar chocolate, que não engana ninguém, essa coisa de pegar um atleta em altíssimo rendimento e simplesmente patrociná-lo e depois dizer que ele é militar, não engana mais ninguém. A gente falou muito sobre isso aqui nos programas 8 e no programa 13. No programa 8 a gente falou sobre o desempenho no Pan-Americano e o 13 a gente falou sobre o desempenho para Pan-Americano. Então, a gente está aí na expectativa que a gente tenha um 2020 em Tóquio com um desempenho melhor, um desempenho satisfatório, mas sabendo que esses atletas e essas atletas são guerreiros e guerreiras do nosso país. Enfim, levam o nome do Brasil, independente de tudo que eles e elas sofrem. Esse foi o Herbert, cara. O Herbert Herbert Excel. Pô, o cara chegou aqui no programa 8, falamos disso, aos 3 minutos e 45, aí você deu aquela pausa, não sei o quê. Caraca, Herbert, sinistro, ó. Sou do seu nível não, cara. O meu é meio bagunçado mesmo, não sei que programa falamos, mas eu queria relembrar aqui uma pauta importantíssima e que é uma pauta que eu acho que tem tudo a ver com a ala esquerda. A gente falou aqui, mas isso foi falado no mundo inteiro, porque chamou muita atenção, que foi a Copa do Mundo feminina, né? Porque foi uma Copa que teve muito caráter político, principalmente porque uma das principais jogadoras da Copa, a principal, né? Vamos ser sinceros aqui, a principal jogadora da Copa frisou muito isso, fez um discurso político, a Megan Rapinoe, ela não, hora nenhuma, ela não colocou a cara dela a tapa, e isso foi muito importante. A Marta, no final, quando o Brasil foi desclassificado,
da Copa, ela até fez um esboço ali de um discurso, começou alguma coisa e tal, mas a Meghan, ela faz o discurso do início ao fim e ela não coloca papas na língua, não. Ela chega e fala, ela é contra o presidente dos Estados Unidos, que inclusive essa semana acabou de ser aprovado o impeachment dele na Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos. Uma boa notícia, né? Então, assim, hora nenhuma ela se absteve desse discurso. E aí eu vou até chamar aqui relembrar uma frase do Gregório do Vivier esses dias, que chamou a atenção da galera da cultura, que é a pauta dele, né? Falando que ele despreza qualquer artista brasileiro que não tenha se posicionado contra esse governo, que é totalmente contra a cultura, né? E aí, cara, eu meio que falo isso pra galera do esporte também, sabe? E eu tô ficando assim, eu tô desprezando atletas que não se posicionam contra esse governo. Eu não consigo, às vezes, assistir o jogo do cara, torcer mais pro cara, seja no futebol, seja no vôlei, seja no basquete, porque eu gosto de atleta igual a Meghan Rapinoe mesmo, que chega e bota na lata e fala, sou contra esse cara, porque ele é contra tudo que eu sou, tudo que eu acredito, e nunca vou apoiar esse discurso que ele faz, não estou do lado dele. E tá lá fazendo dela, sendo artilheira, sendo a melhor jogadora do mundo. Então, a Copa do Mundo Feminina foi um marco na história do futebol feminino, do esporte, e principalmente aqui pro Brasil, porque foi a primeira vez que a maior televisão aberta do país televisionou a Copa, então ela teve uma repercussão aqui no Brasil muito maior e foi bem mais legal assistir. Então, muito bem lembrado, Mônica. Acho que esse é um destaque, né? A gente tentou esse ano, 2019, no Ala Esquerda, conversar um pouco sobre essa realidade, né? Mulheres e o esporte, falamos do Campeonato Mundial, falamos também da participação das mulheres nas coberturas esportivas, na mídia, fizemos uma avaliação crítica, porque, como você disse, avançou em alguns aspectos, mas ainda está precisando avançar em muita coisa, né? Muito do que foi dito, a forma mesmo como a imprensa ainda trabalha alguns temas, como é que os grandes clubes estão encarando o futebol feminino. Continua essa discussão sobre premiação. Você lembrou o caso da Rapinoe, né, dos Estados Unidos, mas você vê, ainda tem uma pressão dentro dos Estados Unidos, porque ela foi escolhida a melhor jogadora da Copa do Mundo, destaque internacional, mas nos Estados Unidos eles fizeram também uma premiação da melhor jogadora e ela não foi escolhida. Acabou sendo escolhida uma outra jogadora do meio de campo da equipe dos Estados Unidos. Eu duvido que não tenha algum tipo de ingerência ou interferência política nessa escolha, porque não há justificativa que ela não seja escolhida, né? Não só pelo futebol que apresentou, como pela importância e representatividade que ela tem. Mas acho que fica ainda para 2020 a necessidade da gente continuar cobrando a ampliação dos espaços de futebol feminino nos clubes aqui do Brasil, né? Quer dizer, eu tenho visto em alguns espaços algumas questões que a gente colocou no nosso podcast, que não adianta fazer parceria com um determinado clube ou com um determinado projeto e dizer que agora o clube tem futebol feminino. O Flamengo fez uma parceria com a Marinha e é isso que acontece. Tanto que o Herbert até colocou essa história, e aí muito bem lembrado, das linhas militares, né, do Exército, da Marinha Aeronáutica, querendo tirar aí uma boquinha e aparecer em cima dos esportes. Quando teve a premiação das jogadoras da CBF, uma das jogadoras era do Flamengo e ela apareceu com a roupa militar para receber o prêmio, né? Ela é da Marinha e ela foi com aquele uniforme da Marinha. Então é isso, quer dizer, quando é que os clubes realmente vão ter um trabalho de base, né? Que uma menina de 11, 12 anos vai sentir no clube condições de fazer o esporte e não é uma parceria com um clube que já tem, que não tem nada a ver com o dia a dia dos esportes. Então, é fundamental, acho que é um tema que a gente tem que continuar atento. E aí, mais um destaque que eu faço, que eu gostei, um dos programas que eu mais gostei de fazer, quer dizer, eu acho que tem tudo a ver nós fazermos programas temáticos, porque ajuda a reunir um conjunto de informações sobre aquele tema, a gente desenvolver um tema, mas foi aquele programa catarse, né? Em que a gente estava liberado, cada um podia falar do que quisesse, do que estava angustiando, das coisas que estavam acontecendo. Eu não estou aqui com a planilha do Herbert, não vou me lembrar que programa foi esse,
mas foi um programa que a gente pôde falar sobre várias coisas que estavam acontecendo. E eu acho que em 2020, de alguma forma, nós da esquerda vamos ter que fazer um programa ou outro nessa direção, porque é tanta coisa que acontece ao mesmo tempo na área esportiva, né, ou na área política, com rebatimento na área esportiva. Mas eu dou um exemplo. Há 2 semanas, quem é aqui do Rio de Janeiro está acompanhando uma denúncia grave feita aqui pelo Grupo Globo, aqui no Rio de Janeiro, RJTV e tudo mais, do escândalo na Suderj. A Suderj é a Superintendência de Esportes aqui do Rio de Janeiro, do governo do estado. O que acontece? Colocaram lá o filho de um político que foi prefeito na Baixada Fluminense, que é o Bournier, colocou o filho dele, e aí o cara vira presidente da Suderj, ele vira o secretário de esporte, coloca na frente da Suderj um apadrinhado lá, e já apareceram uns 20 caras fantasmas aí, que nunca apareceram na Suderj, um ganhando 6 mil, outro 10 mil, outro 12 mil, e os caras trabalhando em projetos sociais em municípios que não têm nenhum trabalho da Suderj, claramente já preparando campanhas eleitorais para vereadores no ano que vem. Então essa baixaria que se faz com o esporte é uma vergonha. Então, quer dizer, fica um desafio também para a gente continuar acompanhando. Nosso podcast não é um podcast de hard news, está acompanhando a notícia ali daquele momento, mas de vez em quando fazer esse programa Catarse, recuperando aí algumas dessas coisas vergonhosas que continuam fazendo no esporte. Aqui no Rio de Janeiro, claramente, a prefeitura, né, o governo Crivella, é um desastre completo. Há muitos anos, desde Eduardo Paes, o esporte aqui no município do Rio de Janeiro é terceirizado, não tem programa de esporte, não tem política de esporte, não tem nada, é a escolinha de tal, é a escolinha do Bernardinho, é do fulano, é do Flávio Canto, é de não sei quem, é do Leonardo Moura, todo mundo que ganha o dinheiro aí nas suas escolinhas, é a escolinha de MMA, não sei o quê, mas não tem política nenhuma, não tem conselho, não tem plano municipal, não tem nada, e o governo do estado do Witzel, desastre, né? A única coisa, ao que parece, de esporte que ele já falou é algo altamente discutível, talvez seja um tema importante para 2020, essa história de levar jiu-jitsu para dentro das escolas estaduais, né, que a gente tem que atentar com muito cuidado quem são esses profissionais que vão para essas escolas, por quê, baseado em quê, enfim, quais são os grupos que estão se associando à Federação de Jiu-Jitsu aqui do Rio de Janeiro, liderada por muita gente ligada ao Bolsonaro, o que isso, na verdade, vai acabar representando. Então, são temas importantes também que a gente tem que ficar de olho. Então, sou a favor de vez em quando, 2020, a gente ter esse programa Catarse também, né, além dos programas temáticos que a gente já semanalmente faz. Catarse, que foi o nosso programa número 11. Mas vamos lá, eu queria trazer um outro tema para a roda também, que foi o rebaixamento do Cruzeiro. Primeiro, uma declaração inicial que eu quero dizer que o rebaixamento de um clube, de um grande clube, ele é entretenimento para os outros torcedores, para as outras torcidas. Tem a expectativa, tem a zoação, tem a tiração de onda. Eu fiz parte disso também, eu torci para o Cruzeiro cair. Isso faz parte. Eu quero dizer que existem várias maneiras de se conectar com o futebol. Tem gente que tá só pela festa, tem gente que acompanha só o seu clube, tem gente que acompanha o campeonato inteiro e outras ligas, tem gente que é fanático, tem gente que não liga, enfim. Então eu gosto muito quando a gente é respeitado quanto a isso também. Futebol, gente, você torce pro seu clube e você torce para os outros se ferrarem. Então não existe Brasil na Libertadores, não existe Brasil no Mundial, por mais que as emissoras aí tentem enfiar goela abaixo, a gente tem que resistir também quanto a isso. Mas enfim, dito isso, a gente vibrou, né? Parte da gente vibrou, gostou do rebaixamento do Cruzeiro, zoou, brincou nas redes sociais, mas de certa forma também é triste. Tem uma outra parte dessa história, porque a crise no Cruzeiro foi o nosso primeiro programa, nosso programa número 1, né? Então a gente falou sobre essa história, o que estava acontecendo, quais eram as pessoas que estavam à frente dessa crise, os testes de ferro dessa crise, e rebaixamento ele não acontece num dia, ele é uma culminância de vários acontecimentos, né? Para ficar no clichê que toda a mídia esportiva já falou. Então, é triste a gente ver que no Cruzeiro a família Perrella, Zezé Perrella, tá uma dinastia lá, o Itair Machado, tem um conselho deliberativo que é longevo e conservador, tem um quadro de sócios com os mesmos sobrenomes desde a fundação. Isso é um quadro que acontece em todos os grandes clubes do país, inclusive até nos médios e nos pequenos também. Então,
É claro que eu não estou aqui fazendo propaganda de clube empresa, que é um tema que a gente tem que abordar também, falar sobre o Botafogo SA, sobre outras agremiações que estão querendo tomar esse caminho, porque não é só coisa boa. Eu acho que tudo no Brasil que vem como moda, todo mundo quer adotar como um modismo mesmo, e também não é assim. Não é porque o clube empresa funcionou em determinados exemplos, na verdade tem mais exemplos negativos do que positivos. Sugiro que escutem o podcast Na Bancada da Central 3 sobre o tema. Não lembro o número aqui agora, porque eu tenho a nossa planilha, não tenho a deles. Mas é importante saber que tem vários clubes no mundo que estão fechando as portas porque em algum momento apostaram no clube empresa. Não deve ser o modelo que o Botafogo vai adotar, que não é o mesmo modelo do Red Bull, né, que comprou o Bragantino, vai fazer o Bragantino sumir, mas a gente tem que estar atento e falar sobre isso no ano que vem. Mas, para finalizar a minha fala quanto a isso, o modelo de gestão que está no futebol, que impera no futebol brasileiro hoje, essa maneira associativa da maneira que está, ela não é sustentável. Talvez nunca tenha sido. E logicamente, no Brasil, todo ano, alguém tem que ser campeão, porque senão não se chamava Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas títulos maqueiam muito o que acontece, maqueiam muito trabalhos ruins, e eu acho que a gente tem que estar atento para isso. Quando a gente falou do Cruzeiro lá no começo, acho que era sintomático sobre o que poderia acontecer no fim do ano. Mesmo o Cruzeiro tendo um elenco caro, tendo vários medalhões no elenco, acabou acontecendo o que a gente chamou a atenção que poderia acontecer, que foi o rebaixamento, e agora o Cruzeiro foi rebaixado na pior época que um clube grande poderia ser rebaixado, porque vai diminuir muito a verba de cota de televisão, vai ter uma queda para um pouco mais de 6 milhões de reais, então um clube que costumava receber 60, 70 milhões, receber 6 milhões de reais, vai ter que buscar o seu torcedor mais pobre, vai ter que turbinar o sócio-torcedor, que é uma discussão que a gente também vai ter ano que vem, o quanto que os clubes só buscam o torcedor mais pobre quando estão na merda, né? Então, é uma coisa muito grave, muito feia quando isso acontece. Mas, enfim, é isso. Então, acho que a questão do Cruzeiro... O Cruzeiro foi dando sinais durante todo o ano. O rebaixamento é só um resultado de todos esses outros acontecimentos. Só um comentário em cima dessa questão do Cruzeiro, que eu acho que é fundamental. Mostra essa promiscuidade entre grupos políticos que não saem nunca do clube, diretores que vêm claramente para fazer negócios, principalmente com a base, e no caso do Cruzeiro, nosso programa, a gente dá mais detalhes sobre isso, quem quiser acompanhar. Então foi realmente o programa número 1, em que a gente fala que o Itair Machado colocou um parente para cuidar das categorias de base do Cruzeiro, um cara que a experiência que tinha anterior era dono de um bar ou de um restaurante, o cara nunca tinha trabalhado com futebol, nunca tinha trabalhado com esporte, e aí o cara vai coordenar categorias de base. O que esse cara foi fazer nessas categorias de base? A não ser permitir que negócios acontecessem e todos aqueles escândalos que apareceram, né? A exploração clara das famílias, das crianças e dos adolescentes, né? Colocando passe, né? Pedaços de passe de garotos de 12, 13, 14 anos como fiança, né? Ou como garantia, melhor dizendo, de contratos ou de não pagamentos. Quer dizer, é um absurdo. Então, quer dizer, falar das categorias de base, mas falar, evidentemente, tendo também o exemplo do Ninho do Urubu, de como é que são tratadas as categorias de base, mas ficar de olho nessa promiscuidade, né? Quem são essas figuras que vão para a categoria de base, com que interesses eles vão e, claramente, quais são os resultados que isso vai acontecendo. Nenhum interesse de valorização esportiva, nenhum interesse em formação desses garotos. Hoje tem até uma brincadeira no Twitter que o Renier do Flamengo foi reprovado, né? Não sei se vocês viram essa história. E aí tem muita gente brincando, até parece que ele está preocupado, a mãe dele vai colocar ele de castigo. Mas eu acho que a questão não é essa. A questão é óbvio que o Renier está vivendo uma experiência absurda e fundamental para a carreira dele como jogador, né? Mas é fundamental também a manutenção do vínculo escolar e a garantia de formação educacional para esses garotos. Mas aí fica um pouco num certo tom de deboche, num tom de brincadeira, que dá para entender de certo aspecto, dizer, até parece que a família dele está preocupada, já vai ser vendido para o exterior, vai ganhar milhões.
mas tem um pouco a ver com isso que a gente conversou, né? Mas esse garoto, ele está convivendo em que ambientes, né? A gente sabe das limitações que o ambiente do futebol acaba oferecendo do ponto de vista da formação cidadã, né? De maior conhecimento do que acontece, uma visão mais crítica do que acontece. Então, seria importante também garantir que essa molecada nas bases continuasse na escola, né? Obviamente que a gente tem que melhorar enormemente a qualidade da escola brasileira, não cabe aqui ficar defendendo também uma situação de baixa qualidade educacional que a gente tem, temos que enfrentar isso, tem que ampliar os salários do professor, tem que ter melhor estrutura nas escolas, tudo isso que a gente já sabe, mas em relação ao atleta, né, não só do futebol, de todos, essa distância da escola acaba contribuindo decisivamente para uma queda na qualidade da formação cidadã dele e profissional, de enfrentamento do clube amanhã, para a negociação dos seus salários, dos seus direitos, do seu papel como atleta, da sua formação política. Acho que tudo isso é importante também, e o caso do Cruzeiro é um exemplo de como eles vão limando completamente as possibilidades dessas crianças. Então, eu acho que é um caso triste em todas as frentes que a gente viu e que geraram realmente o rebaixamento. Mônica? E aí eu acho que o Ala Esquerda foi muito feliz em começar já direto nesse programa, com esse tema, porque o resultado a gente acabou vendo aí, sabe? A gente frisou muito nesse programa a irresponsabilidade da diretoria do Cruzeiro, da galera que estava lá, e aí quando você tem uma diretoria que é irresponsável com a base, certamente a chance dela ser irresponsável em outros setores também existe, né? Então, acabou sendo irresponsável lá na frente também, o Cruzeiro está aí indo para a segunda divisão, que eu não acho que não seja uma coisa do outro mundo, não, mas como o Herbert falou, está na pior fase para um time grande para a segunda divisão por conta de cotas de TV. Aí eu acho que cotas de TV é um assunto que a gente vai abordar no que vem, temos que falar disso. O Herbert já deu alguns assuntos aí, na fala dele, ele teve tanta coisa ali bacana nessa última fala do Herbert, que dão vários programas para o ano que vem, sócio-torcedor, né? Cotas de TV, como eu falei, clube empresa, são temas que nossos ouvintes podem ficar esperando aí para o ano que vem, né? Isso, galera, já tá até na planilha do Herbert, né? Que eu não tenho nem planilha mais, eu deixo tudo pro Herbert Excel aí, que fica para ele. E eu acho que a grande contribuição, assim, do Ala Esquerda para a vida de todo mundo que está escutando a gente, até para a nossa mesmo, que vão fazendo o programa, é que a gente chega à conclusão, assim, não conclusão, mas a gente acaba vendo aqui que o futebol, o meio esportivo em geral, ele é um reflexo mesmo da sociedade, não dá para ser uma ilha, a gente falou disso em diversos programas aqui, não é uma ilha que está à parte, no futebol não tem homofobia, no futebol não tem racismo, no futebol não tem machismo, é um lugar... Não, acaba reproduzindo tudo ali, às vezes até exponencialmente, porque são locais de grupo, né? Locais que as pessoas se sentem mais à vontade para serem fascistas. Então, a grande contribuição do Ala Esquerda é debater sobre isso mesmo e chegar a essa conclusão de que o futebol não é uma ilha, o meio esportivo não é uma ilha, e tudo isso que nós estamos vendo na sociedade está também ali dentro do esporte. E aí, cara, 2019 foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, então a gente precisa mencionar aqui que foi um ano muito difícil em todas as pautas. O esporte não deixou de ser uma delas. A gente falou num programa, acho que sobre elitização no esporte e até outros. O investimento no esporte do governo diminuiu, principalmente nesse esporte de base, nesse esporte para criança, educação física, esporte em escolas. O incentivo, a verba diminuiu muito. No governo, já tinha diminuído no governo Temer, a gente ressaltou aqui, diminuiu mais ainda agora no governo Bolsonaro. E também vamos falar aqui, lembrar que esse atual presidente da República tentou utilizar dessa pauta, tentou utilizar o futebol principalmente para melhorar sua imagem, ir a jogos, vestir camisas e tal, tentou fazer um lobbyzinho ali, chegou a levar um Moro num jogo. Então, assim, é uma pauta importantíssima para a conjuntura, né? E politicamente, obviamente, não está à parte, né?
tá muito dentro. E aí eu acho que é isso, eu vou fechar minha fala aqui já caminhando para a reta final desse programa hoje. Lembrando que 2020 tem mais ala esquerda, a gente já falou alguns temas que a gente vai falar no que vem, vai estar debatendo no que vem, mas a gente também vai debater esporte nos nossos vizinhos aqui da América do Sul. Acho que vão ser programas bem legais. A gente vai voltar a falar sobre mulheres no esporte, aí a gente pode falar sobre mulheres em outros esportes, assim, a gente falou muito no futebol, mas a gente pode falar mulheres que estão apitando jogos, né, que estão na arbitragem, mulheres que estão comentando futebol. Enfim, a gente tem muita coisa para falar ano que vem, temos muitas pautas legais, acho que todo mundo tem que ficar ligado aí lá no Ala Esquerda, que o debate está ficando cada dia melhor. É isso, acho que temos um programa. Eu quero ressaltar também, Mônica, que acho que você esqueceu de dizer, mas a gente recebeu muito retorno durante esse ano. Você aí nas universidades, nos congressos, eu com os meus amigos na rua, nas redes sociais, a galera que já faz podcast. Então é muito legal a gente ter esse retorno de dicas, de orientação, de elogio, e tudo mais. Eu quero frisar um tema também que a gente abordou no programa passado, até um amigo meu, Marcos Carvalho, que falou sobre lá o golpe, aquela questão lá que teve na Bolívia, em que, não me lembro se foi o Thiago ou se foi o Alexandre que falou a questão das religiões evangélicas, né, de uma pessoa que chegou lá com a Bíblia e tal, não sei o quê, mas essa pessoa na verdade, ela não era nem evangélica, ela era católica. É importante a gente corrigir essa informação, e também eu acho que é importante a gente trazer esse debate também. Acho que fica aí uma sugestão de tema também, a gente trazer a questão da religião no esporte, porque eu entendo pouco ou quase nada de religião, mas eu conversando com quem entende, uma galera mais progressista, eles me dizem que em algum momento a gente vai ter que separar, a gente enquanto sociedade, né? Vai ter que separar o que é evangélico de neopentecostal, né? As religiões neopentecostais, que são essas que estão crescendo exponencialmente, que a gente trouxe no programa, que são essas que estão atacando a sociedade, a educação, as outras religiões de matriz africana. Então, acho que a gente tem que mergulhar também nesse debate, trazer uma pessoa para conversar sobre isso, e como isso reverbera no esporte, já que a gente tem casos, por exemplo, de pastores dentro dos clubes de futebol, quando você não tem abertura para outros tipos de religião. A gente tem um Bruno Henrique falando que fizeram macumba para ele. É uma clara demonstração de ignorância com preconceito. Então, acho que a gente também tem que trazer a fundo, e também acaba sendo um exemplo até de outros países, como os outros países lidam com isso, né? Já que esse exemplo veio da Bolívia, acho que a gente pode trazer esse debate. Eu espero que a gente tenha um 2020 tão rico quanto foi em 2019, que a gente tenha mais convidados e principalmente convidadas. Foi bem legal estar com essas pessoas, com outras perspectivas, outros olhares, e também com os amigos da bancada. Então é isso, já passei as redes sociais aí, mas vou passar de novo. Twitter, @alaesquerda7, Instagram, @ala_esquerda7. Então a gente tá lá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no agregadores de podcast. Só não escuta o Ala Esquerda quem não quer e quem é bolsominion, certo? Inclusive a minha sugestão é colocar um pouco antes da ceia de Natal, principalmente os programas que a gente pistolou mais, o Catarse, o racismo no futebol. Então que a gente falou bastante palavrão e a gente falou umas verdades nuas e cruas na lata. Bota lá sua caixinha de som, bota lá na televisão, entendeu? Boa, tira um pouco lá as crianças vendo Baby Shark e tudo mais, bota lá o Ala Esquerda pra causar confusão. Eu quero uma ceia de Natal bem polêmica. É o que eu espero dos meus amigos de bancada e dos nossos. Né? Exatamente, dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes. No mais, é isso. Um abraço a todos e até o ano que vem. Ótima ideia, Elvis. Botar assim, dentro do peru, uma caixinha de som camuflada. Né? O cara for comer ali na ceia, tá saindo o som e não sabe nem de onde é, né? Mas, olha, foi muito legal realmente esse ano do Ala Esquerda. Eu acho que foi um ano... É sempre um ano de aprendizado, né, pra gente. A gente está diariamente procurando aprender, entender mais dos mecanismos, do potencial dessa plataforma que é o podcast, numa linha de maior interatividade, certamente 2020, com as redes sociais, o Instagram chegando com força, enfim, de repente uns videozinhos, umas coisas bacanas que a gente está pensando também, certamente em 2020 a gente vai ter. Segue a solicitação para a galera apresentar ideias, pautas, para a gente poder se organizar também
para fazer. A gente pede desculpas que de vez em quando tinha uma semana que a gente não conseguia gravar, tinha um probleminha, mas acho que no geral a gente conseguiu aí cumprir esse desafio do ano de 2019 e 2020 vem aí. Eu peço para a galera ficar de olho no Twitter, no @alaesquerda7. O 7 é o numeral, porque pode ter novidades, né? De repente aparece uma coisa muito importante, aparece uma edição extraordinária aí do Ala Esquerda, né? Então fica aí sempre ligado, acompanhando, que acho que, enfim, os temas esportivos de uma forma bem ampla, sabendo que não dá para discutir esporte sem entender de política, de economia, de cultura, acompanhar o que está acontecendo no seu país. Isso que a Mônica falou, aí já temos um início de conversa para alguns programas que ampliem uma discussão esportiva para além do Brasil, também para a nossa região. Eu acho que é fundamental. A gente cada vez mais tem que entender a América Latina, o papel da América Latina no mundo. Então é importante a gente também saber qual é a realidade esportiva dos países que estão próximos da gente, não é? Que são países irmãos que passam, no fundo, as mesmas grandes dificuldades que a gente está passando também. 2019 foi um ano difícil para o Brasil, quem sabe 2020 pode ser um ano melhor, mas vai depender de muita luta, muita resistência, muito podcast, muita ação na rua, muita gente se mobilizando, muita ação, muita coragem para enfrentar coisas absurdas que a gente acabou encarando em 2019. Então vamos nessa, galera! Valeu, tchau, tchau! Vamos nessa, galera! Feliz 2020 para todos vocês aí, Herbert, Alexandre, todo mundo tá ouvindo. E pro Thiago, que, sei lá, acho que o Thiago foi pro Catar, hein? Então valeu, galera! Um grande beijo, abraço para todo mundo. Até 2020! Valeu, Até tchau, tchau! 2020.